Olá! Para o nosso pãozinho de leite de hoje, nós vamos precisar para essa massa de meio quilo de farinha de trigo. Aqui eu já tenho, cadê minha farinha? Aqui eu já tenho 300 gramas. Vou colocar mais 200 para completar os 500 gramas. A receita para massa, a gente coloca meio quilo, mas eu aconselho vocês a terem um pouquinho mais, uns 700 gramas, porque se a massa ficar um pouco mole, precisar ir colocando mais farinha para atingir o ponto. Então, se você tiver os 500 gramas certinho, vai faltar. A gente sempre precisa colocar um pouquinho mais de farinha para dar o ponto. E depois, na hora de abrir a massa, a gente sempre joga um pouquinho na mesa para ela não ficar grudando. Então, 500 gramas é o inicial. Aqui coloquei mais 200. Coloquei mais 200 gramas. A sombra tá parecendo que tá mais, mas tá uns 200. Então, completei aqui os 500 gramas. E depois nós vamos dissolver 1,5 colher. Aqui eu já tinha a continha certinha. Já coloquei 1,5 colher de fermento biológico no leite morno. Eu aqueci o meu leite 1 minuto no micro-ondas. E coloquei aqui, eu já tinha medido, que tinha só um restinho, 1,5 colher de fermento. Pode ser esse que vem granuladinho, seco, né? Ou pode ser ele em tablete. Se for em tablete, também 1,5 tablete. Vou dissolver aqui só um pouquinho. E a gente já coloca aqui junto da farinha de trigo. Coloquei junto com a farinha de trigo. Após colocar ali junto com a farinha de trigo, a gente vai colocar 1 copo de açúcar. Eu vou aproveitar o mesmo copo que eu dissolvi o fermento para poder medir o açúcar. Então, aqui, coloquei 1 copo de açúcar. Já está ali dentro. Fica um restinho grudado ali, por causa do leite, só rapar. Já vou dando uma breve misturada. Vou colocar também meio copo de óleo. Aproveitando sempre o mesmo copo. Meio copo de óleo. Essa massa, gente, o pãozinho fica bem doce. Então, ele é ideal para você poder fazer, passar o leite condensado em cima, depois que ele tiver assado, colocar um coco. Se você quiser fazer enroladinho de queijo, você pode recheá-lo com queijo e colocar o leite condensado. Então, ele fica mais doce. Se você quiser fazer ele de sal, então você pode colocar, ao invés de 1 copo de açúcar, apenas meio copo de açúcar. Só uma pré-misturada. Depois a gente vai ter que amassar com a mão. Agora nós vamos colocar 1 colher de margarina. Pode ser a margarina com sal mesmo, não tem problema. Vamos. 1 colher média, um pouquinho cheia, não exagerada, de margarina. Coloquei. Já vou aproveitar e colocar 1 ovo. Eu já misturo aqui junto. Esse pãozinho, desta forma que ele está,
eu vou fazer ele com recheio de sal, mesmo tendo colocado 1 copo de açúcar. Por quê? Eu gosto muito, eu sou muito exagerada nos temperos. Então, por mais que eu não coloque muito sal na massa, eu coloco tanto tempero, que o pão acaba ficando salgado. Então, eu prefiro colocar a quantidade normal de açúcar. Ele não fica com gosto, ele fica doce, mas não fica com gosto de coisa de doce, né? Só dá certo pra fazer com massa de doce. Agora, se você não gosta de uma coisa mais salgada, igual eu, muito salgado, muito cheio de tempero, então eu te aconselho a colocar somente meio copo. Agora, nós vamos colocar uma pitada de sal. A minha pitada é uma pitadona, porque é a gosto. Então, fica a gosto de vocês. Uma pitada de sal. Dá certo também, se você quiser fazer essa massa de sal, eu nunca fiz sem açúcar. Mas a minha mãe, ela diz que ela não coloca nada de açúcar na massa. Deve ficar bom, porque eu como os pãezinhos dela e ficam uma delícia. Coloquei o leite com o fermento, o ovo, o óleo, a margarina, açúcar, o sal. E a farinha de trigo, né? Também está aí. Nota aí que a massa tá mole. Tá vendo? Ela ficou mole. Então, por isso que eu falei que vai mais do que os 500 gramas da receita original, né? A gente vai colocando, acrescentando de pouquinho em pouquinho farinha de trigo e misturando até que a massa pare de desgrudar do fundo da vasilha. Ela precisa ficar naquele ponto que ela começa a desgrudar, ó. Ainda tá grudando. Vamos terminar de misturar. Se precisar, a gente coloca mais um pouco. Que não tem problema, é assim mesmo. Então, é importante você reservar aí um pacote completo de farinha de trigo. 1 quilo. Porque isso vai depender da marca da sua farinha de trigo. Vai depender do leite que você tá usando. Eu coloquei aqui leite integral, tá, gente? Nunca fiz com leite semi-desnatado. Sempre uso pra tudo leite integral. Então, eu não sei falar como fica com leite semi-desnatado ou de outro tipo. Que eu gosto de misturar primeiro com a colher. Depois que começa a desgrudar é que eu coloco a mão na massa. Porque toda hora tem que ficar colocando a farinha, então pra não ficar sujando o pacote. Ainda tá molenguenta, ainda tá, ó, grudando um pouco no fundo. Vamos colocar farinha. Não tem problema não. Ah, mas vai ficar com gosto de trem amassado, engessado, enfarinhado. Não, vai ficar não. É assim mesmo. Eu faço direto essa receita. Faço muito com recheio de queijo, de salsicha, que é mais prático. Também faço muito com frango desfiado, o recheio fica uma delícia. Já fiz com frango com cheddar, vocês não têm noção, tanto fica bom. Daí fica a critério de vocês, pode fazer sem recheio nenhum, pra comer com margarina, pra comer puro, com carne moída. Pode fazer pão de ervas, daí aqui junto da massa você pode misturar cheiro verde, orégano, manjericão, a gosto, né? Os temperos são a gosto, olha só, já tá desgrudando, tá vendo? Ó, não tá mais grudando no fundo da panela, agora sim. Vou colocar a mão aqui. Ainda tá um pouquinho molenguinha. Então, eu acho que é bom, por mais que não esteja grudando, mas tá muito molenga. Ainda é bom colocar um pouco mais de farinha. E eu vou colocar. Já está quase no ponto. Parou de desgrudar, porque já está quase no ponto. Essa brincadeira aqui de colocar mais farinha para dar o ponto já deve ter ido
mais uns 100, 150 gramas de farinha. A gente nem tem como medir, né? Que só vai colocando. Gente, olha só. Agora ele fica sem grudar do fundo, tá vendo? Esse é o ponto. Quando você mexe a massa, ela não gruda no fundo e você sova ela e ela não gruda na sua mão. Não fica aqueles pedacinhos melecando o dedo. Aqui eu vou abrir um pouquinho ela e vou colocar um tempinho, cerca de 30, 40 minutos para crescer. Hoje o dia tá muito fechado, com cara de chuva, não tem sol. Eu gosto de tampar ele aqui e colocar no sol. Mas se você mora em apartamento ou em um lugar em que o tempo não tá bom, é só seguir essa dica. Eu tampei aqui a minha massa e vou colocar ela já no forno ligado. O meu forno já está ligado a 200 graus. Coloquei um paninho também ali em cima para não derreter o fundo da minha vasilha. E vou colocar aqui, porque o calor aqui em cima, o calor do forno ajuda a crescer. Não é a mesma coisa que colocar no sol. Mas eu escuto algumas pessoas falando, ah, não vou fazer pão porque não tem sol, não tem como a massa crescer. Essa é uma ótima dica, eu faço isso sempre que o tempo não tá colaborando. Então a gente vai deixar aí uns 30, 40 minutos e depois eu volto pra gente dar continuidade. Depois de uns 40 minutos lá em cima do forno, eu já peguei a massa aqui. Joguei um pouquinhozinho de farinha aqui na mesa, pra não ficar grudando. Peguei um pedaço da mesa e vou... da massa. Pedaço da mesa é bom, né? Vou abrir essa massa. Eu tenho um rolo aqui de massa, mas se você não tiver, pode ser garrafa PET, garrafa de vidro, copo, o que você tiver aí. Vou abrir um pouco. Eu vou usar hoje salsicha e vou fazer enroladinhos pequenos de salsicha. Então, eu piquei aqui a minha salsicha. Vou posicionar ela aqui no comecinho da massa e vou enrolar um pouquinho. Corto do tamanho que eu quero, dos ladinhos. E vai ficar assim um enroladinho pequeno de salsicha. Já vou guardando aqui na forma, não precisa untar a forma. Você pode também olhar assim pelo tamanho que você picou a salsicha e já cortar a massa. Então, isso aí fica a critério, né, gente? É a forma como cada um acha melhor trabalhar. Conforme você for fazendo, esses restinhos você vai juntando, que depois você pega tudo e abre de novo a massa. Conforme a gente vai trabalhando com a massa, se você for vendo a necessidade de ir afinando ela mais ainda, você vai afinando. Vou enrolar com toda a minha massa. Depois de enrolar a quantidade necessária, você pode colocar aí, como eu disse, com o recheio que você quiser. Pode colocar temperos, você pode jogar orégano, jogar os temperos que você quiser, ou somente assim, enrolar somente a massinha. Eu vou fazer aqui os de salsicha e depois que eu enrolar tudo, eu levo ao forno os meus enroladinhos por aproximadamente 30 minutos, vai depender do forno de cada um. Daí você vai olhando até começar a dourar. Quando dourar, você já pode tirar do forno e ter um lanche aí super legal pra você, pra sua família, pros seus convidados. Gente, olha só, enchi essa forma. Essa forma minha, ela é pequenininha e coube aqui dentro, deu 24 enroladinhos pequenos de salsicha. Ainda tem massa ali pra fazer mais ou menos 3 vezes mais do que essa quantidade. Então, rende bastante. Se você quiser fazer mais, é só dobrar também a receita. Vou colocar no forno, na mesma temperatura que tava quando eu coloquei a massa em cima pra crescer, 200 graus, e vou deixar lá mais ou menos uns 30 minutos. Olha só, 30 minutinhos depois no forno, olha o jeito que tá quente, que ficaram os meus enroladinhos. Lindos. Tá bem quente, acabei de tirar. E
ótimos, maravilhosos.